Fala pessoal, fala galera do canal Treinadores de Futebol, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma entrevista inédita aqui no nosso canal e desde já pedimos para que você esteja curtindo este vídeo, compartilhando e também se inscrevendo em nosso canal. Nosso convidado de hoje é o professor Caio Couto, treinador da equipe feminina do Santos Futebol Clube e vai contar aí um pouco da sua trajetória no futebol. Professor Caio, desde já, boa noite e muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Neto. Boa noite a todos que acompanham aí o Treinadores de Futebol. Feliz em estar podendo estar contigo aqui nesse momento, para que a gente possa estar falando aí de futebol como um todo aí, que é o que a gente tanto ama, né? Com certeza, professor. O esporte que move milhões aí, né? E a gente queria começar, professor, perguntando aí sobre a sua atual temporada no Santos, né? Até uma temporada vitoriosa, que teve título. Recentemente, aí dias atrás, o professor anunciou a sua renovação com a equipe para a próxima temporada. E a gente queria lhe perguntar, professor, não é a sua primeira passagem pelo Santos, né? A primeira também foi vitoriosa como essa, mas queria perguntar como é que foi aí, é, juntando aí um resumo todo este ano no comando do Santos, as conquistas. Então, Neto, como você lembrou, foi um ano importante, né? Não só para mim, mas acima de tudo para o Santos Futebol Clube, né? Eu chego, na verdade, ao Santos, né, ali na reta final de 2024, onde, né, a equipe feminina vivia, né, o seu pior momento da sua história, que o Santos tinha sido rebaixado, né, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E ali a gente chega, né, naquela reta final, né, para uma ruptura, né, de um trabalho anterior, buscando um novo trabalho, em que, lógico, a gente não podia deixar de lado aí a cultura de futebol do clube, né, a forma como os torcedores, a imprensa em geral, enxergam o Santos Futebol Clube. E a gente fez uma reta ali de final de 2024 bacana, que nos serviu como base, né, com um título também naquele momento da Copa Paulista, uma boa participação na Copa Libertadores, né, que a gente, infelizmente, tem uma eliminação, mas a gente sai da competição de forma invicta. Mas foi a base para o nosso 2025, que a gente buscou, né, trazer algumas peças para essa temporada, fazer um elenco mais coeso e mais condizente às características do Santos. E fomos felizes aí, fundamentalmente, no maior objetivo do ano, que era, né, recolocar o Santos, né, no local, né, de prestígio, que é a Série A1 do Campeonato Brasileiro, e conseguimos isso, e felizes ainda mais com a oportunidade de ganhar o título frente à equipe do Botafogo, que nos deixou muito felizes. E a gente queria já aproveitar e perguntar um pouco sobre esta campanha do título, né, da Série A2 do feminino, né? A gente sabe que é, o regulamento é um pouco diferente, tem a questão de fase de grupo, não é isso? Depois tem o mata-mata e a gente sabe que quanto mais a equipe avança, o nível de dificuldade, concentração das atletas, de exigência em campo também vai aumentando. Queria perguntar ao professor que ele podia destacar dos pontos desta conquista, como foi ali galgar fase a fase com a equipe do Santos feminina até chegar na final e conquistar esse título aí da A2. Campeonato diferente, né? Um campeonato mais curto do que a Série A1, tanto do futebol feminino como do futebol masculino, com equipes divididas em duas chaves, né? E a gente teve uma fase inicial eram duas chaves de 8, uma chave inicial com 7 partidas. E é uma competição, posso te falar, regionalizada. Então, a gente, desde o primeiro momento, a gente tinha ali como adversários um Botafogo, um Atlético Mineiro, né, camisas fortes do futebol brasileiro, dentre outros, e era um momento que a gente não podia errar, porque era um campeonato curto, e a gente tinha, obviamente, uma responsabilidade grande, que era retornar o Santos à primeira divisão. Mas a gente conseguiu passar bem na primeira fase, a gente conseguiu fazer dessa, digamos assim, dessa autopressão que nós tínhamos, a gente encarou de uma forma positiva, né? Até porque sempre que a gente entra em campo, a gente, né, tem que vencer. No futebol dessa forma, a gente é mensurado pelo resultado. Então a gente conseguiu passar bem numa primeira fase, em que a gente teve, das 7 jogos, foi um empate, e tivemos ali 7 vitórias.
e aí depois a gente já vem para uma fase de 8 equipes, né, de quartas de final, de semifinal e final, que a gente foi conseguindo galgar passo a passo aí, né, o poder buscar coisas maiores na competição. E aí a gente consegue, frente à equipe do Ação, lá de Mato Grosso, a gente consegue já chegar em 2 jogos aí, né, com 2 vitórias, a gente consegue bater a fase semifinal, que já nos levou aí à Série A1 do Brasileiro de 2026. E aí vieram os confrontos de semifinal com o Atlético Mineiro, né, uma equipe muito qualificada, que também ascendeu de divisão. A gente é derrotado até no jogo de ida na MRV Arena, a gente tem um 1-0 para o adversário, e na Vila a gente consegue, né, dar a volta por cima, né, num jogo muito coeso da nossa equipe. Tem a classificação aí para uma final aí contra a equipe do Botafogo, né, também em 2 jogos, o primeiro lá no Rio de Janeiro, que a gente consegue ter uma vitória de 1-0, né, lá no Engenhão. E na volta na Vila Belmiro, né, a gente acaba com um placar final de 1-1, mas um jogo seguro da nossa equipe, né, perfazendo aí um total na competição aí se eu não estou enganado, foram 13 partidas, com 2 empates na competição, uma derrota e o resto de vitórias. Então a gente entende aí, até pelo aproveitamento dentro da percentual na competição, a gente conseguiu ser bem sólido e chegar ao objetivo final, que era primeiro, né, essa classificação, ascender a Série A1, e posteriormente, né, uma vez que a gente já estava dentre os 4, a gente buscou fazer o nosso melhor para o título e fomos agraciados aí, graças a Deus, e ao trabalho de todos. Uma grande campanha aí com a equipe do Santos na conquista da Série A2 feminina. E quando a gente fala, professor Caio, do Santos, da história do Santos, né, ainda sobre o aspecto do futebol masculino, sempre tem aquela coisa, né? É o clube que revelou tantos craques, né? Como Pelé, como Neymar. E o treinador que vai para lá, ele naturalmente tem a cobrança de seguir ali o DNA santista, né? Até alguns que seguiram ali um pouco ao contrário disso acabaram tendo dificuldades no clube, até mesmo críticas da imprensa. E eu queria perguntar ao professor Caio se essa cobrança também existe no futebol feminino e como passar ali a questão do DNA Santistas, né, para as atletas que estão ali no dia a dia com o professor, nos treinamentos e também nas partidas em si. Boa pergunta, Neto, e já de antemão deixar bem claro que existe sim, cara. Cada clube tem a sua cultura de futebol, e quando a gente fala de cultura de futebol, é como todos que estão envolvidos no meio enxergam, né, o futebol praticado pelaquela agremiação. E quando a gente fala de Santos Futebol Clube, né, o torcedor do Santos, vamos lá também, o dirigente, ele vem logo com aquele DNA ofensivo, né? O Santos é o DNA ofensivo. E aí, internamente, como é que a gente pode, digamos assim, estar explicando o que seria esse DNA ofensivo, né? O Santos se caracteriza porque é um futebol alegre, né, solto, com atletas com capacidade técnica em todas as fases do campo. No terço final, jogadores ou jogadoras, no caso, capazes no 1 contra 1, né, de dentro do adversário, de tentar jogar no individual. Então, isso aí traduz muito o que é Santos Futebol Clube. Então, para qualquer profissional, quando, né, chega num local a trabalhar, né, no caso do Santos, esse é o perfil, ou em outra agremiação, o nosso primeiro trabalho é entender nessa cultura, entender essa história, para que a gente consiga, dentro de uma montagem de modelo de jogo, a gente não fugir do que é essa cultura. Porque, caso contrário, como você bem lembrou, a gente vai passar a ter problema dentro do clube, fora do clube, porque é daquela forma que aquele clube é visto. Então, a gente tem que, com as peças que temos nas mãos, né, criar um modelo de jogo, uma forma de jogar que atenda essa cultura. Ótima explicação do professor Caio, né? Então a cobrança não é a questão de ser no masculino ou no feminino, é a questão da cultura da instituição, né? Que naturalmente todos os profissionais que vão trabalhar no futebol lá terão que reproduzir isso, né, professor? Isso também deve valer para a base, né? Para tudo que envolve Sim. ali, né? Ô, Neto, no Santos, eu não posso. Se eu jogar para. Existem diversas formas de você, digamos assim, você ser vitorioso no futebol. Mas se dentro de um Santos Futebol Clube você joga pelaquela famosa uma bola,
Ganhei de 1-0, mas eu joguei o tempo inteiro lá atrás, eu dei a bola para a equipe adversária. Então, fatalmente, se você está ferindo essa cultura. Então, o Santos é cultura do clube, é de fazer muitos gols. Não se importam, no Santos não se importa que tome gol. Eu me importo, na verdade, né? Eu quero ganhar o jogo sem tomar gol. Mas é uma cultura do clube. Entre ganhar de 1-0 e, por exemplo, ganhar de 4-2, que se vença de 4-2. Se algum professor tentar reproduzir, por exemplo, as duas linhas de cinco que Simeone faz, não vai dar certo, não, né? Por exemplo, que aí não condiz com o clube, né, professor? Não, é lógico que o futebol é híbrido, né? Tem uma forma de defender, uma forma de atacar, mas, cara, Santos é ter bola, é jogar para cima, é alegria, jogo descontraído e por aí vai. Eu gostava muito de ver os jogos do Santos de 2010, né? E até mesmo quando eu vi aquele time jogar e fui ver os vídeos da seleção de 82, me lembrou um pouco o jeito de jogar. Eu não era nascido na época, né? Eu sou de 91, mas essa seleção é tão falada que a gente sempre vai buscar, assistir vídeo, dar uma olhada, né? E aquele toque de bola, aquelas transições rápidas, lembrava um pouco, né? Acho que o Santos carrega com ele o que é também, na verdade, professor, o DNA do futebol brasileiro, né? Que é a questão que a gente até conversa muito aqui com os professores, né? Que acontece muito na base de você querer trabalhar mais a parte física e não explorar tanto a parte técnica, o talento individual, ser uma coisa mais tática, né? Como até um termo que usa, né? Mais europeizada, né? Da Europa, enfim. É, Queria até perguntar ao professor, pegando esse gancho, como é que o professor enxerga também essa questão de trabalhar isso do ponto de vista da base, visto que o professor também já teve experiências, né, nas categorias e em outros clubes. É bem complexo, né? Primeiro é o seguinte, o Brasil é um país continental, né, cara? A gente pega na Europa, sei lá, uma Espanha que é pequena, Itália, por aí vai, e lá a gente consegue identificar muito claro uma forma de jogar. Aqui é muito claro que para os brasileiros, né, a gente também quer qualidade técnica, alegria, né, jogo solto, plástico, né, chapéu, caneta, gol de placa, e dribla 2, 3, 4, 5. Isso, né, é a irreverência do futebol brasileiro, do povo, da população brasileira, né? É o povo que gosta de festas e por aí vai. Mas, obviamente, por ser um país continental, e aí já vai também a educação aqui, a educação, o estudo, não parte muito do governo. A grande realidade, por mais que tenha, a gente tem as escolas particulares, no caso de uma educação melhor como um todo, e se a gente vai para o esporte, a iniciação também não depende do governo, ele vem pelos clubes, né? Então, os clubes que têm essa iniciação dentro do nosso modelo aqui dentro do nosso país. E se você olhar nessa característica de cada região, de cada estado. Às vezes, o futebol praticado na região sul do país é um pouquinho diferente da região sudeste, que é um pouquinho diferente do nordeste, que é um pouquinho diferente do centro-oeste, por aí vai. É uma pluralidade. Mas, dentro dessa pluralidade, o fato é que todos enxergam o Brasil como ter um jogo com atletas com muita capacidade técnica, né? Então, dentro desse universo todo, que cada região tem uma peculiaridade, mas ainda assim a gente precisa formar jogadores técnicos, qualificados, ou jogadoras, no caso. Então, o que eu costumo dizer que a grande preocupação de quem trabalha na base hoje tem que ter é um equilíbrio. E por que eu te digo isso? A gente, no Brasil, a gente às vezes tem um complexo de inferioridade e a gente, sabe aquela questão do copiar e colar? Isso aí vai muito, né? Que a gente vai lá. Se eu entro hoje na internet aqui, consigo entrar na internet, eu consigo ver um treino do Guardiola. Eu falo, caraca, o Guardiola fez isso. Que treino bom, que treino maravilhoso. Mas a pergunta é, o questionamento. Esse treino maravilhoso, ele entra 100% dentro da minha realidade? Eu posso aplicá-lo, isso diariamente? Ou a minha realidade, ou a minha cultura, a forma que eu tenho que ter, formar atletas, tem que ser outra? Eu estou dando esse exemplo bem, bem absurdo, né? Estou pegando logo um ícone, um Guardiola, porque, né, para poder ficar bem claro o que a gente está colocando aqui, é lógico que o Guardiola faz diversas coisas boas.
Mas o que eu quero te passar é que, no final das contas, o Brasil, quem já trabalhando na base, o brasileiro tem que entender de preservar a sua origem, preservar as suas características e buscar um equilíbrio entre o nosso passado e o nosso futuro. Onde eu quero chegar? Na forma que a gente vai trabalhar, né, na construção desse novo atleta. Hoje a gente fala muito no futebol sobre o que é o jogador moderno, o que é um atleta moderno. É aquele atleta de uma forma bem simplória, capaz de identificar o problema e resolvê-lo, ou seja, um nível cognitivo alto associado a uma capacidade técnica alta. Então, se eu conseguir enxergar o que está acontecendo no jogo o mais rápido possível, aí a gente está falando de cognitivo, né? Eu conseguir enxergar futebol é uma sucessão de problemas. Né? Eu quero ter a bola para fazer gol e o adversário quer me tomar a bola para ele fazer o gol na partida. Então, eu recebo a bola, eu serei pressionado. Né? Vem o marcador adversário. Então, quanto antes eu conseguir perceber de onde vem a marcação e qual a solução para eu dar para a jogada, excepcional. Porém, não adianta somente eu perceber e eu não ter um repertório motor, né, uma capacidade técnica trabalhada para que eu consiga executar, né, o que eu entendi que era o certo para solucionar essa jogada. Então, isso é futebol, isso é formar atletas da melhor maneira possível, com, digamos assim, com o DNA do futebol brasileiro. Então, dentro de um cronograma, dentro de um dia a dia de montagem de treinamento, é claro que na formação você tem que enxergar, primeiro, a questão da faixa etária, né, em que fase, né, essa criança ou adolescente se encontra, se a gente está treinando meninos ou meninas de 8 anos, de 10 anos, de 12, de 14, 16, 18, qual a faixa etária, para que a gente entenda o que tem que ser colocado em cada momento desse para essas crianças e adolescentes, e trabalhos que façam que a gente, ao mesmo tempo que a gente consiga melhorar esse processo de entendimento do jogo, nós não nos esqueçamos dessa questão analítica, do melhorar, né, o gesto motor, do melhorar a capacidade técnica do atleta como um todo. Aí a gente está falando de domínio, de chute, né, de cabeceio, e por aí vai. Né, você conseguir anexar, né, o entender e o executar, para mim, é a melhor forma da gente conseguir ter diversos jogadores qualificados aparecendo e fazer com que o Brasil possa voltar a ser campeão do mundo aí, que a gente tanto espera no futebol masculino, e também ter o primeiro título aí no futebol feminino. Excelente, professor Caio. E a gente queria fazer assim uma pergunta, professor, relacionada aí à sua trajetória como treinador, né? A gente já entrevistou, pelas minhas contas, mais de 100 treinadores, né, aqui no nosso canal e na nossa história aqui. E quando a gente vai olhar para a trajetória de cada um, alguns começam ali na base, depois vão para o profissional, alguns começam na análise, na preparação física e passam por clubes. E a trajetória do professor é um pouco assim curiosa pela gama de trabalhos que ele já realizou, né? O professor, como já falamos, já trabalhou na base no masculino, na base do feminino e também no profissional dos dois, né? E foi assim, variando ali, em clubes, também na própria seleção brasileira. Eu queria perguntar, professor, até mesmo para aqueles que estudam para ser treinadores, que estão se preparando, que temos alguns seguidores também com esse perfil na nossa página, como é que o Caio, profissional de futebol, ele foi assim, se adaptando nesses contextos, né, visto que cada um é diferente, né, a questão do treinamento, da intensidade dos jogos, da questão física, tática, enfim. Como é que foi, professor, assim, na sua trajetória, ter trabalhado em todos esses espectros dentro do futebol, o quanto isso te enriqueceu, e também como é assim a questão do desafio, né, de ter ali várias situações para serem trabalhadas. Primeiro, de coração, eu me considero um privilegiado por poder ter permeado, digamos assim, nessas esferas diferentes. Eu experimentei muito. Isso nos agrega profissionalmente, né? A gente vai conseguindo ser um profissional mais assertivo, né, nas nossas tomadas de decisões.
Eu nunca planejei, ou eu vou trabalhar só com a base, ou eu vou trabalhar com o feminino, ou eu vou trabalhar com o masculino, as coisas foram acontecendo na minha vida. O fato é que a gente tem que se preparar, continuar se preparando, né? A gente tem aí as nossas licenças, então a gente, cara, o treinador de futebol do Brasil hoje ele estuda muito. Saindo um pouquinho do que você colocou para mim, mas o fato é que o treinador hoje brasileiro é natural, são as fases, ele perdeu um pouco de espaço, mas e se perdeu espaço, de certa forma, também tem culpa nisso, essa é uma grande realidade, mas, cara, tem muito treinador bom aí, o pessoal está estudando, o pessoal está se capacitando para poder entregar algo melhor aos clubes. E eu, nesse meu processo, cara, eu iniciei de uma maneira geral, eu fui um ex-atleta, fundamentalmente de categoria de base, profissional, eu joguei muito pouco, e assim que eu paro, naquela época de jogar, eu consigo logo um estágio por clubes que eu tinha passado, eu tinha uma faculdade de educação física, que na época não tinha uma especialização só para o técnico de futebol, eu fui fazer a minha faculdade para entender também, né, essa questão como um todo, não só na parte da minha vivência técnica dentro das quatro linhas, né, fui procurar entender um pouquinho como de didática, né, como passar as coisas, né, para os atletas, como, né, dentro da sala de aula, como você passa a coisa para o seu aluno, e por aí vai, né, ter conhecimento mais na questão física do jogo. Então, eu fui buscar me capacitar desde lá do meu início. E surgiram as oportunidades primeiras em categorias de base, e eu fiquei muito tempo trabalhando ali na base, né? E um clube muito importante para mim, eu não posso negar, acho que dentro desse processo foi o Fluminense. O Fluminense, eu tive duas passagens lá, mas uma primeira passagem que eu fiquei mais de 5 anos lá em Xerém. Então foi uma casa importante para mim, que eu vivi muita coisa ali dentro, que eu aprendi muita coisa. E posteriormente aparece, cara, o futebol feminino na minha vida, como você lembrou ali de seleção brasileira. Eu era aquele cara que do futebol feminino eu conhecia como a grande maioria do Brasil lá atrás, que sentava só para ver uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, era a Marta, era a Cristiano, mas eu não tinha um conhecimento, né, profundo, digamos assim. Aconteceu, eu tive a oportunidade, eu estudei bastante naquela oportunidade, né, e entendo que a gente conseguiu desenvolver um trabalho bacana para a modalidade, e a vida foi acontecendo. Já estive na base de novo, já estive em profissional masculino, e o mais importante, cara, é a gente conseguir entender o ser humano, entendeu? Porque existem atletas profissionais de futebol, existe o gênero homem, o gênero mulher. A mulher é diferente do homem, é óbvio, em muitas coisas. E eu não estou falando nada sobre o jogo propriamente dito, dentro das quatro linhas, eu estou falando do ser humano. E essas diversas experiências, seja com jovens, com homens mais experientes e com as mulheres, foram me melhorando como entender o ser humano. Porque no final das contas, Neto, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é do técnico, a gente enxerga as características do grupo que a gente tem em mãos, a gente cria um melhor modelo que tem a ver com aquele grupo e com a cultura de jogo da nossa equipe que a gente está trabalhando, mas, acima disso tudo, são pessoas que vão estar vestindo aquela camisa. Debaixo daquele uniforme, existem pessoas, sejam jovens, sejam mais experientes, sejam homens ou mulheres. Então, cabe a nós, se a gente quer tirar o melhor, né, de cada atleta, a gente tem que entender que a gente não está tirando o melhor de cada atleta, a gente está tirando o melhor de cada indivíduo, né, daquela pessoa que está vestindo aquela camisa. Então, entender esse ser humano, entender esse indivíduo, quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas, de onde veio, né, como é a sua família, como é seu dia a dia, e por aí vai, cara. É muito minucioso, né? O que o torcedor vê é o resultado, são as quatro linhas, é o jogo, mas é muita coisa por trás que envolve no processo para a gente conseguir montar uma equipe competitiva, né, e no segundo passo podendo ser vencedora. Mas para mim o maravilhoso na minha vida é ter tido essa oportunidade, né, de conhecer cada vez mais, né, a mulher, o homem, o jovem, o experiente, e entender acima de tudo que são seres humanos que, né, uma vez que a gente conheça cada vez mais individualmente cada uma dessas pessoas, a probabilidade de a gente conseguir tirar algo melhor delas aumenta. Grande relato, né? Como o professor falou, né? Um privilégio aí tendo que trabalhar com todas essas categorias, né? E entender, acima do atleta, entender o indivíduo, né? A pessoa, esse fator humano que é tão importante e tão falado hoje, né? Não só no futebol, mas também em diversas esferas da nossa sociedade. Professor Caio, fazendo assim uma pergunta para você sobre a questão do futebol feminino. A gente sabe que até pouco tempo atrás não era uma coisa
muito falada, era mais acompanhada, como o professor falou, na questão de Olimpíadas e Copa do Mundo, mas nós temos visto que nos últimos anos tem crescido bastante, passado jogos na TV aberta, a adesão tem aumentado, né? O público aí mais jovem tem se interessado um pouco mais pelo futebol feminino. Só que quando a gente ainda olha, professor, a gente observa que teve avanços, né? Mas que ainda faltam algumas coisas para serem alcançadas, né? Ficamos sabendo agora essa semana, assim, foi uma coisa mais amplamente divulgada, que o Mirassol não tinha um clube, não tinha uma equipe feminina, né? Ele chegou ali, se classificou para a Libertadores, mas um dos regulamentos da Conmebol exige isso, que ele monte uma equipe. Então ele vai ter que montar uma equipe aí, né? No final desse ano, começo do próximo, né? Para é, permitir ao masculino jogar a Libertadores, né? A gente vê que alguns clubes ainda não não formaram equipes, ainda não estão investindo na questão da própria base. Aí eu queria perguntar para o professor Caio como é que ele enxerga o momento do futebol feminino atualmente no Brasil. Eu vou falar primeiro na esfera política, para depois a gente falar de parte técnica. Na esfera política, né, tem um caminho sem volta, tá? Por que eu digo esfera política? Porque há um desejo de cima para baixo da FIFA, que é o órgão maior do futebol, que a modalidade cresça cada vez mais, que ela seja mais praticada no mundo como um todo, né? Então não é algo que acontece só no Brasil, é no mundo como um todo. Então a FIFA joga para as confederações, que joga para as federações, que chega nos clubes. Então esse é o caminho. E você lembrou bem aí do Mirassol, né, tendo a necessidade de formar a sua equipe feminina. Hoje é fato, é mercado, né? As equipes, né, passam a ter mais equipes com a sua equipe principal, já equipes com suas categorias de base, né? Isso é importante a gente, né, deixar claro aqui. E o apoio da mídia, né? Olha você, né? Hoje eu estou militando no futebol feminino e a gente está batendo um papo aqui. Nesse momento, você está falando com um profissional que está no futebol feminino. Você lembrou aí, TV aberta, TV fechada, mostrando competições de futebol feminino. Então, isso tudo aquece o mercado. O que é aquecer o mercado? Isso traz o patrocínio. Né? O Santos hoje, porque é a equipe que eu trabalho, por exemplo, na camisa tem um patrocínio hoje exclusivo do futebol feminino. Né? Então, uma grana que entra só diretamente, né, para aquele departamento, porque foi vendida aquela propriedade da camisa especificamente para o feminino. Então, você vê que o mercado, as coisas vêm acontecendo. Hoje, atletas já são vendidas. Então, o clube tem seus contratos profissionais com as atletas e vem a equipe da Europa ou dos Estados Unidos, que é um grande mercado, e vem banco e, às vezes, pagam a multa para que essas atletas cheguem às suas equipes. Então, existe a vontade política, existe a mídia, né? Existe já os negócios que começam a acontecer. Então, de fato, a gente está para uma nova unidade de negócio. Isso aí não vai regredir. Isso está indo passo a passo. Agora, como é que o jogo vai melhorar? Né? Como é que a gente vai ver cada vez mais jogos melhores, o público do futebol feminino para aumentar o interesse? Aí são duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, né, o nosso óculos que a gente está usando aqui não pode enxergar o mesmo jogo de homens e mulheres. Onde eu quero falar com isso? O homem ele tem mais velocidade e força do que a mulher. Isso é valência física. Isso aí é inerente ao homem. A mulher tem mais flexibilidade, dentre outras coisas. Então, são seres humanos diferentes. Todavia, o que eu posso te afirmar? A mulher sabe jogar futebol? Né? Sabe. Caraca, tem muita mulher que joga bola. Se você botar a bola no pé dela, você vai falar, caraca, que relação com a bola. Mas hoje ainda, como foi um esporte aqui no Brasil, né, e no mundo, de uma maneira geral, que nunca foi muito praticado, nunca teve muito na cultura, hoje a gente tem uma oferta grande de oportunidades para poucas, digamos assim, atletas qualificadas de alto nível. Então, hoje ser atleta de futebol feminino no Brasil está bom, porque eu tenho muitos empregos bons e, de repente, não tenho todas as atletas de alto nível para preencher essas vagas de emprego. Mas aí qual é o caminho de médio prazo? Hoje as equipes já têm suas categorias de base. Então, muitas das equipes de camisa, assim como tem a base masculina, passa até a base feminina. Então, isso me leva a crer, é um raciocínio natural, né, que quando nós olharmos para daqui uns 3 anos, 5 anos, o que for, então a gente vai ter mais atletas qualificadas para preencher essas vagas. Ou seja,
Se eu tenho mais atleta boa, eu tenho mais times qualificados, né? Eu começo a acabar com as hegemonias que outrora foi do Santos, de uns 5, 6 anos para trás, essa hegemonia do Corinthians, e por aí vai. Por quê? Você vai ter equipes mais qualificadas. Se você tem equipes mais qualificadas, você tem um jogo melhor, um espetáculo melhor, campeonatos mais equilibrados. Então, esse passa a ser, para mim, o processo, que é como se fosse uma bola de neve, não tem jeito, né? Apoio da mídia, apoio político, vontade de cima para baixo, né, de uma FIFA, que é o órgão máximo, os clubes trabalhando cada vez mais na sua base, as meninas. Então, fatalmente, a gente vai ter um produto melhor no médio prazo e vão continuar acontecendo as negociações, as atletas vão ser mais valorizadas, e aí temos uma nova unidade de negócio aí, porque os clubes tanto precisam, né? Os clubes brasileiros, de uma maneira geral, fundamentalmente os associativos aí, sempre tendo que vender atletas para poder se acertar o seu caixa. Então, acho que o feminino vai passar também por esse caminho. Excelente, professor. Grande relato aí de tudo que temos visto, né, no futebol feminino, e torcemos para que continue cada vez mais aí evoluindo com espaço, que os clubes montem suas equipes, também formem novas jogadoras na base, né? E isso é muito importante aí para o ecossistema do futebol. E também, professor, falando sobre seleção, a gente queria mudar um pouquinho agora a chave. A gente está fazendo essa pergunta aí para todos os treinadores, né? Mas também estendendo um pouco para o professor, né? Ano que vem nós temos a Copa do Mundo, né? Masculina. E em 2027 teremos a feminina. Então a gente queria perguntar assim para o professor que ele desse assim um panorama, né? De como ele tem visto aí os trabalhos do Carlo Ancelotti e do Arthur Elias. E assim, as expectativas dele, em especial até para o feminino, que vai ser realizado aqui no Brasil, né? Vai ser uma competição aí muito esperada por todos nós. Queria perguntar a opinião do professor aí, atualmente aí, sobre essas duas seleções. O Ancelotti, pô, mega campeão, eu acho salutar a passagem dele aqui no futebol brasileiro. E, dentre outras coisas, né, uma característica forte dele é a gestão de pessoas, né? O livro dele, quem teve a oportunidade de ler, passa por isso, né? Uma liderança tranquila, né? Um cara que consegue se relacionar com todos os atletas, manter um ambiente sadio. Então, o Brasil tem bons jogadores. O Brasil, no momento, não é favorito a nada, né? Tem as seleções europeias aí favoritas, mas a gente tem visto no Brasil uma predisposição muito grande dos jogadores fazerem as coisas acontecerem. Você vê que tem unidade ali dentro, né? Tem, né, atletas juntos com a comissão técnica envolvidos num projeto de representar o Brasil na melhor maneira possível. Cara, e Copa do Mundo é torneio. A partir da segunda fase é mata-mata. Então, os detalhes são muito importantes. Mas é uma equipe com bons jogadores em todas as posições. Goleiros do Brasil tem diversos qualificados, bons zagueiros, jogadores de meio campo, atacantes, desequilibrantes ainda tem hoje no Brasil. Então, eu creio num Brasil crescendo no momento correto. Não é o ciclo ideal, mas mesmo com pouco tempo de treinamento, acho que a experiência desses atletas, somados à capacidade do Ancelotti de criar uma unidade, um ambiente favorável, farão do Brasil uma equipe capaz de surpreender positivamente na Copa do Mundo. Olhando para o próximo ano, né, para 2027, no caso aí, na Copa do Mundo feminina, né, o Arthur Elias, primeiro, ele é merecedor de estar tendo essa oportunidade, porque ele foi extremamente vencedor, né, à frente da equipe do Corinthians, um projeto muito bacana. E ele, cara, ele veio com uma ruptura total. Era um Brasil que, nesse momento, está propondo um jogo diferente, um Brasil que faz encaixes individuais, que incomoda bastante adversários, fazendo amistosos com grandes adversários, com potências europeias, com os Estados Unidos, e sempre fazendo jogos ali, de uma maneira geral, com nível de competição alto. Então, uma forma diferente de jogar, né? São encaixes individuais que, pô, quando dá certo, a gente tem visto o Brasil, né, recentemente até vencer os Estados Unidos, fez jogos bons com França, que também é uma potência, e por aí vai. Então, acho que o Brasil está num processo muito legal no futebol feminino, vem ganhando corpo e respeito do mundo, a seleção brasileira. Eu acho que vamos ter uma Copa de 2027, que também o Brasil não entrará nessa Copa como favorito,
mas eu acredito que tem muitas chances para o trabalho que está sendo desenvolvido de surpreender de uma forma positiva. Então, eu vejo com bons olhos no trabalho tanto do Ancelotti como do Arthur nesse momento, e claro, a torcida é que dê certo para os dois, e aí é a valorização do futebol brasileiro, né, e a alegria aí da população como um todo, que, como a gente começou aqui falando, tanto ama o futebol. E a gente já aqui caminhando para o nosso final, vamos fazer uma pergunta que sempre a gente gosta de fazer para os professores, né? Que é um tópico que chamamos aqui no canal de presente e futuro. Como falamos no começo da entrevista, o professor Caio, ele renovou seu contrato com a equipe do Santos Feminina para a próxima temporada, né? Mas a gente queria perguntar para o professor quais são assim as metas aí para os próximos anos de sua carreira, se é permanecer mais tempo no futebol feminino, se é voltar para o masculino, se é trabalhar em algum local fora do Brasil. O que é que o professor Caio enxerga para o seu futuro como treinador, não apenas no próximo ano, mas nos próximos, vamos dizer assim? O futuro próximo é à frente do Santos em 2026, né? A gente não está em campo, mas a temporada já começou para a gente, né? O trabalho já está acontecendo, né? No elenco que a gente terá, de como tirar o melhor de cada atleta e por aí vai. Agora, olhando para frente, cara, é lógico que eu creio e entendo que no final das contas é Deus que abre as portas para a gente, entendeu? Agora, falar para ti, desejo eu tenho um desejo de um dia poder sair do país, poder trabalhar, né, independente que seja no feminino, no masculino, estar conhecendo uma nova cultura, uma nova língua, isso é algo que me atrai de uma maneira positiva. Tipo assim, se você fala, cara, se você pode escolher um dia trabalhar fora, eu falo para ti, pô, Neto, tem essa vontade sim. Agora, com muita tranquilidade, com os pés no chão, não adianta eu olhar lá para frente sem fazer a minha parte agora. Fazer a minha parte agora como eu sempre faço, é me doar para o projeto que eu estiver envolvido, dar o meu melhor, porque dar o meu melhor eu estou ajudando, né? Estou sendo correto com o clube que me contrata e, né? E por consequência, eu estou me ajudando dentro da minha carreira. Então, o projeto é fazer um 2026 muito bom com o Santos Futebol Clube, né? Para que, né, 2027, coisas boas também possam vir a estar acontecendo na minha carreira. Mas o importante, né, com muita tranquilidade, com os pés no chão, né, sabendo que tudo acontece na sua hora e, cara, sem estresse, o negócio é ser feliz em todos os momentos. Equilíbrio acima de tudo, né? Equilíbrio na vitória, equilíbrio na derrota, né? E a gente levar isso para a nossa vida também como cidadão, né? Porque o mundo está aí, a vida é uma só e a gente tem que viver da melhor maneira possível. Excelente, então. Conversamos com o professor Caio Couto, treinador da equipe feminina do Santos. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter falado aqui conosco e desejamos aí todo o sucesso na próxima temporada e na sequência da sua carreira de treinador. Eu agradeço, Neto, obrigado pela oportunidade e também fica da minha parte aqui o desejo que você cada vez mais cresça, Obrigado. né? E consiga desenvolver o teu trabalho da melhor maneira possível, meu amigo.